Boa noite, ceareiros. Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. É com grande alegria que estamos aqui, mas essa noite, um dia de festa praticamente para nós. Temos aqui uma companheira de trabalho, Lívia Machado, uma ceareira, e veio falar conosco essa noite sobre um tema muito interessante. Veio falar sobre Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como a gente aprendeu na Luz. Agradecemos muito a sua presença, Lívia, muito obrigado. E vou fazer aquela leitura de harmonização, depois a gente vai fazer aquela prece para a gente te ouvir. Com certeza você vai trazer reflexões muito interessantes para nós. Bom, vamos lá. Eu escolhi um texto aqui de Palavras de Vida Eterna. É um texto de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. O tema é ouvido. Quem tem ouvidos, ouve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 5. Ouvido. Toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexerico, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. Há que ser reportado às vezes, criando em ti mesmo um entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Mestre querido, estamos profundamente gratos, Senhor, por estarmos esta noite reunidos novamente em teu nome, para ouvir a respeito da tua boa nova, através, Senhor, das mensagens que a nossa companheira de trabalho, Lívia, vai trazer para nós. Pedimos para ela inspiração e bênção, Senhor, para que o seu falar seja exatamente aquilo que os nossos ouvidos precisam. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, pedimos bênçãos para toda a humanidade, para que juntos, irmanados no desejo de construir um mundo melhor, de paz, de fraternidade, de solidariedade, sejamos tocados pela sua luz em nosso coração, para que possamos fazer a parte que nos faz. Certos de que estamos, Senhor, sob a sua proteção, certos de que estamos, Senhor, sob a sua luz, e te pedimos permissão para começar as atividades desta noite. E assim seja. Sim. Minha querida. Muito bem. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o que hoje? Qual é o tema? Hoje o nosso tema é Deus, um desafiador tema. Fantástico, muito bom. Eu vou deixar você, então, você entregar a palavra. Espero que você traga excelentes mensagens para nós. Obrigada, Gilmar, querido. Agradecemos por estarmos aqui, envolvidos em carinho e amor na nossa seara de amor e de luz, e também por podermos, pouco a pouco e cada vez mais, conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esse sol de amor que nos envolve a todos
Abençoe a todos vocês que estão em casa, em seus lares, que seus corações se aconcheguem no colo do Cristo todos os dias, para que juntos possamos conhecer um pouco mais os seus ensinamentos e aplicá-los todos em nossas vidas. E o tema de hoje, o tema que foi proposto a mim, para que nós possamos juntos conversar, é um tema desafiador. E desafiador não por falta de busca de conhecimento, não pelas múltiplas abordagens que podemos ter em relação a Deus, ou por não sabermos qual o caminho a trilhar, mas, sobretudo, a grande dificuldade, o desafio desse tema é porque ainda não temos em nossos corações a sintonia com o grande Criador da vida, para que possamos espelhar em nós as suas luzes de amor, o seu carinho, o seu cuidado com todas as criaturas. Lembro aqui de uma entrevista concedida por Chico Xavier, foi publicado no Anuário Espírita de 1967, publicado em Araras, também no livro No Mundo de Chico Xavier, por Elias Barbosa, em que foi questionado ao nosso amigo uma explicação sobre Deus. E o Chico, com aquele carinho que envolvia o seu coração, diz que solicitar, com muito respeito aos entrevistadores, ele diz que solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória e à natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, diria com toda certeza da veneração e do amor que consagra ao sol, que lhe garante a vida. Então, como aprendizes de verme, vamos juntos, cada vez mais, conhecer um pouco esse doador da vida universal, que é Deus. Porque se ainda não temos essa sintonia de amor ensinada por Jesus, que é a nossa busca, isso não significa que não devamos construir em nós, seguindo no encalço de Jesus esse caminho, para que pouco a pouco consigamos ter um espelho no nosso coração limpo, sem manchas, como um lago tranquilo, para refletir com a pureza divina os raios de amor do Criador. E é importante dizer que, quando vamos conversar sobre Deus, a gente pode ter abordagens científicas, são inúmeras, sobre a prova da existência de Deus, abordagens filosóficas que nos remetem continuadamente à construção de virtudes para a elevação do ser humano, encontrando, então, essas virtudes ideais como uma expressão da construção da presença de Deus em nossas vidas. É possível diversas abordagens científicas, filosóficas e também religiosas, mas aqui, nesse tempo que nos é dado, nós vamos refletir sobre o tema à luz do Evangelho de Jesus. Com Jesus, com o Espiritismo, que é esse Consolador prometido, o Evangelho redivivo em nossos corações, codificado por Allan Kardec, e também com a vivência e com as obras de Chico Xavier, nós aqui falaremos sobre o tema. Então, essa é a nossa abordagem, vamos nos circunscrever a esses âmbitos de conhecimento para falarmos de Deus. E em todos os evangelhos, tanto nos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, mas sobretudo no evangelho de João, nós vemos Jesus continuadamente dizendo que veio como enviado do Pai para nos ensinar o caminho. E a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós reconhecemos, vemos ali Jesus naquele ambiente íntimo, cheio de amor, em que ele estava com os seus discípulos, naquele momento que precede a sua crucificação. Então, na famosa Santa Ceia, Jesus ele estava com os seus discípulos para que juntos pudessem fortalecer os seus corações para o que viria. A partir do capítulo 13, exatamente no 14, Jesus começa a orientar seus discípulos em tudo que eles haveriam de viver, mas também enchendo-lhes de esperança. Então diz o mestre:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Diz Jesus que na casa do Pai há muitas moradas, que ele iria preparar-nos o caminho. Como a nos dizer que as moradas, as casas, são aquelas que nós construímos a partir dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações iluminadas pelo Evangelho. E assim poderemos ir para esta morada também, preparada pelo Cristo para nós, a partir da nossa própria construção. E que nós, para onde Jesus estiver, também estaremos. Que nós sabemos para onde ele vai, que nós conhecemos o caminho. Aí, um dos discípulos, e aqui os discípulos a representar todos nós que buscamos conhecer e melhorar em nossas vidas. Os discípulos, um deles, que é Tomé, não entende muito bem essa fala e pergunta, mestre, não sabemos para onde vais, como é que nós podemos saber o caminho? Ao que Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque Jesus estava em sintonia com o Pai. Daí ele fazer as suas obras. Mas a pergunta de Tomé e a resposta de Jesus trazem aos nossos corações uma compreensão importante, porque Tomé, ao que Jesus falava para o coração, para os espíritos que haveriam de evoluir, Tomé ainda estava preso na matéria. Como assim? Eu não sei qual o caminho, não sei se o senhor vai. É como se ele dissesse assim, não sei se o senhor vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo ou para Minas, eu não sei qual que é o destino final. Como é que eu vou saber por onde percorrer? E Jesus responde, então, que ele é o caminho, a nos dizer o exemplo de vida partilhado entre nós, desde a sublime manjedoura, é o nosso caminho também. E que se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos, e que ele rogaria ao Pai, que enviaria o Consolador para que fique conosco para sempre. E este Consolador é entendido nos nossos corações como sendo o Espiritismo, o Evangelho redivivo de Jesus. Chico Xavier costumava dizer que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Se ele não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado. Então, aqui para nós, igualmente, Jesus de novo para o coração do povo, com as bem-aventuranças, com o acolhimento a todos os que sofrem, com as esperanças para todos os corações, independentemente de quem sejam. Este, então, é o Espiritismo, o Evangelho redivivo aos nossos corações. E essas falas do Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, trazem pontos fundamentais para que a gente possa refletir em nossas vidas. Como está a sintonia que buscamos com Deus? Porque se Jesus já nos traça um roteiro, cabe a nós caminharmos. Como está essa sintonia no íntimo dos nossos corações, em todos os nossos dias? Reconhecemos também quais são os instrumentos que Deus coloca bondosamente à nossa disposição? Porque Jesus sabia da possibilidade do cumprimento da profecia do profeta Isaías, de que ele seria açoitado, de que ele não seria reconhecido nem por aqueles a quem ele mais amasse. Que ele, então, se estivesse entre nós, se encarnasse entre nós, poderia sofrer o abandono no momento extremo, por medo, por situações naturais daqueles corações ainda frágeis, mas ele veio no mundo mesmo assim. Como Emmanuel comenta, Jesus é a revelação sublime do amor do Pai, que nos envolve a todos e nos encoraja. Então, imbuídos de amor, nós somos encorajados a enfrentarmos as nossas próprias dificuldades para seguir o caminho, porque ele veio em cumprimento às determinações de Deus. E à medida em que nós também nos sintonizamos com esse amor que vem dessa fonte divina, nós nos encorajamos para fazer
obras tão grandiosas quanto, mas grandiosas na simplicidade do dia a dia, que é no amor que congrega todas as criaturas, num bom dia semeado, aqueles que estão ao nosso redor, na gentileza, no acolhimento, na preocupação com a dor do outro, seja ele quem for. Então, nós somos convidados, pouco a pouco, a reconhecermos essa grandiosidade, que é a mensagem de amor de um Pai amoroso, trazida por Jesus. E situado, então, o Consolador prometido como esse resgate, esse aprofundamento, nós vamos para o Livro dos Espíritos. Primeira obra da codificação por Allan Kardec, publicada, como sabemos, 18 de abril de 1857. Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Na primeira parte, nós temos as causas primárias. Na segunda parte, do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Na terceira, as leis morais. E na quarta, as esperanças e consolações. E na primeira parte, as causas primárias, Kardec começou com o primeiro capítulo intitulado De Deus. Ele começou a obra que buscava resgatar o cristianismo primitivo com Deus. E aqui é importante que nós reconheçamos que espírito é esse que recebeu a responsabilidade e a aceitou, porque nada foi imposto, então ele aceitou essa responsabilidade de trazer-nos o Consolador prometido. Porque Allan Kardec, então, professor Rivaio, francês de renome naquela época, começou a conhecer aqueles fenômenos mediúnicos por volta de 1854. Já em 1855, ele começa a se interessar mais. Ele observa que por detrás dos fenômenos mediúnicos havia algo de importante, como nos diz Telésforo no livro Os Mensageiros, que o Espiritismo é revelação divina para a redenção humana. Então, Kardec, identificando a grandiosidade da obra, aceita esse encargo para a codificação, para iniciar, esperançoso do que viria, mas também com força, com trabalho, com método, com carinho e com amor. E é importante que a gente reconheça isso, porque hoje, se nós valorizamos com gratidão e reverência a Allan Kardec, quem era Allan Kardec em 1854, 1855, 1856, até 1857, com a publicação do primeiro livro? Ele era um desconhecido. Já o professor Rivaio, a personalidade que revestia aquela presente encarnação, possuía títulos, renome, uma grande responsabilidade na área das ciências e da filosofia, exercia uma tarefa grandiosa na pedagogia, na educação da França, mas, mesmo sabendo que a sobrevivência da alma era o tema do século, que todas as pessoas se revestiam de curiosidade por aquilo, aquela personalidade resolve se apagar para que sobressaia não a si mesmo, mas a obra que é do Cristo em ordem dos desígnios de Deus. E Kardec assim o faz porque ele seguia os passos de Jesus, que também para nós, como governador da terra, aquele ser dotado de uma grandiosidade, para nós de um poder imenso de auxiliar a todas as criaturas com o seu amor, de curar, de fazer prodígios com o seu amor, escolheu por vir entre nós em uma manjedoura, em um ambiente simples, recebendo um nome, Jesus, tão simples e tão singelo como é hoje. João, Maria, José, Ana, como a nos dizer que a personalidade é um instrumento, mais um instrumento da benevolência divina para que nós evoluamos, o espírito imortal, porque ele aqui esteve entre nós em cumprimento à ordem divina do Criador, que é amor. E refletindo essa lei de amor, nos ensinou a confiar no amor que rege
a vida. E Kardec também assim o faz, à medida em que a codificação vai surgindo e vai se desenvolvendo, nos interessamos pela grandiosidade da obra e não pela personalidade que se responsabilizou pela codificação. Isso nos traz uma perspectiva importante para nós que buscamos a sintonia com Deus. A humildade é o primeiro caminho. A humildade, a construção da simplicidade em nossas vidas é o caminho que nos permite, em seguida, obter a verdade e a vida. Emmanuel, comentando essa fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no livro Antologia Mediúnica do Natal, nos diz que a humildade é o caminho, a exemplificação é a verdade e o Calvário a vida. Mas há uma gradação. Daí a importância de nós olharmos para nós, no íntimo de nossos corações, e reconhecermos quem está com maior destaque em nossas vidas. A personalidade atual, que se sente ofendida com grandes melindres, ou o espírito imortal? Porque se hoje nós estamos aqui com o nome que recebemos assim que nascemos, nós não somos somente essa personalidade transitória. Já tivemos outras vidas e haveremos de ter outras tantas, porque esse espírito imortal busca o caminho para ser a imagem e a semelhança de Deus. E para isso a gente tem que passar por essa caminhada, nos fortalecendo continuadamente. Então, Kardec, já imbuído dessa humildade, do desejo sincero de servir, iniciou a codificação com o primeiro capítulo intitulado de Deus. Mas aí a gente fica a se perguntar, né? Imaginamos nós, 1855, Kardec começou a receber muita documentação, em 1856 essa documentação já era muito grande, muito vasta, com informes da vida além-túmulo, informes sobre as leis morais, informes que nos auxiliavam a raciocinar sobre tudo que existe. Então, respeitoso que ele era, venerando como ele sempre venerou a ciência, a filosofia, Kardec começa a indagar por onde iniciar esta obra. E neste momento, quem nos relata o que o querido codificador sentiu é Humberto de Campos, no livro Doutrina e Escola, no primeiro capítulo, intitulado O Primeiro Capítulo. Narra-nos, então, Humberto de Campos, que o professor Rivaio, o respeitável professor Rivaio, para nós, Allan Kardec, já tinha organizado extensa porção das páginas, e que ele perguntava sobre esta questão, por onde começar? Porque o começo é muito importante, estabelece as bases, o ponto de partida, o sólido alicerce para a edificação. E aí ele, refletindo sobre a ciência, sobre a filosofia, ele se pergunta, no íntimo do seu coração, seria justo desligar a doutrina que vinha consagrar o antigo ensinamento de Jesus de todo e qualquer apoio da fé na construção dessas bases? Seria justo, de algum modo, escravizar o espiritismo à exaltação do cérebro em detrimento do sentimento? Então, ele começa a pensar na evolução da sua época, nos exílios que os governos, as constantes modificações dos governos haviam imposto pelas diferenças de opiniões, de posicionamentos políticos. Começa a pensar em grandiosos da filosofia, grandiosos da ciência. Se lembra de Voltaire e de Rousseau, realmente admiráveis condutores da inteligência, mas precursores da ironia e do terror. Então, com o respeito que Kardec consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, ele orou, ele fez uma prece, suplicando essa inspiração do alto. Então, a prece no seu coração era comovente. Neste momento, raios de amor lhe envolveram o espírito e ele ouviu, na acústica da própria alma, não menosprezes a fé. Não comece a obra redentora sem a bênção divina. Daí o codificador
nimbado de luz, com uma emotividade, porque ele resolveu um conflito tão longamente sofrido. Cheio dessa emotividade, ele resolve começar o Livro dos Espíritos e então o Espiritismo, a consagração da existência de Deus. E tal como Kardec assim o fez, nós somos convidados a refletir em nossas vidas. Reconhecemos a importância do conhecimento. Reconhecemos, sim, a importância do estudo, da ciência e da filosofia. Mas será que sabemos dosar, na devida medida, os espaços de atribuição da ciência e da filosofia para que não escravizemos mais uma vez a exaltação do cérebro em detrimento do sentimento? Refletimos assim se pouco a pouco nós conseguimos, nos grandes conflitos de nossas vidas, tal como Kardec, orar, fazer uma prece, buscar ouvir no nosso coração aquela orientação que apazigua o sentimento, porque em muitos momentos, já conhecedores do Evangelho, iniciadores da doutrina de Jesus, nós sabemos que o caminho é o amor, o perdão, a misericórdia, a resignação perante as vontades de Deus. Sabemos que os entes amados, cada um deles tem a sua própria vida, o seu próprio caminho, e que, tal como nós, eles também são acolhidos por Deus, cada um se responsabiliza pela sua vida, então somos convidados a entregar a todos a Deus. Mas será que no íntimo de nossa vida, nossos corações, nós conseguimos sentir isso para apaziguar o sentimento, dessa exaltação do cérebro, exaltação do certo ou errado, do eu tenho razão? Kardec nos convida a assim fazer e, sobretudo, nos convida também a começar todas as nossas atividades, todas as nossas tarefas, todos os nossos dias com a bênção divina. Como o Livro dos Espíritos começa com Deus, que comecemos também as nossas tarefas com a bênção divina. Então, o codificador escolhe como primeira pergunta: que é Deus? E nós sabemos a célebre resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pela pergunta, nós já identificamos que vencemos aquela imagem de Deus como um ser antropomórfico, como aquele ser que seria mais parecido com os homens do que com a grandiosidade de suas obras. Nós vencemos, então, aquela imagem que realmente viola a razão de um ser humano que estaria no alto de uma nuvem, do seu lado direito estaria alguém, do seu lado esquerdo estaria outra pessoa, com todo respeito a diversas outras compreensões religiosas. Para nós, não é possível limitar Deus às nossas concepções humanas, porque não é um quem e nem é um o quê, mas que é Deus. E, por outro lado, também não se confunde com o infinito, porque nas nossas dificuldades, na dificuldade de encontrarmos palavras para algo, a gente quer colocar no genérico, né, infinito. E aí seria atribuir Deus como equivalendo como um dos seus atributos, que é a infinita perfeição. Então nós perguntamos, mas como conhecer? Como conhecer essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas? Os espíritos respondem pelo axioma que não existe efeito sem causa. Basta observarmos toda a obra da criação. Há um Criador e há um conhecimento inato desde as primeiras organizações humanas. Nós percebemos que há algo muito mais poderoso do que nós, criaturas, e que se deve provavelmente a um Criador. Então não há um produto da cultura, mas sim um desenvolvimento do germe divino que está colocado em nós por aquele que nos fez, o Criador. Em seguida, nós vamos avançar que Deus também não se confunde com o início da matéria, porque afinal a matéria haveria de ser criada por alguém, por algo, por esse grande doador da vida. Avançamos, então, já nas perguntas 1, 2, 3, até a 8ª pergunta do Livro dos Espíritos. E aí entramos num ponto-chave. Porque se já compreendemos que Deus não se confunde com
uma visão antropomórfica com as características humanas, por outro lado, também não podemos conceber que toda a grandiosidade da natureza, toda a grandiosidade do universo, do mar, das árvores, dos animais, dos espíritos encarnados e desencarnados, toda essa grandiosidade seja obra do acaso. Porque se entre nós, quando nós observamos um computador, uma televisão, um quadro, um livro, nós vemos ali a marca ou o título, porque tem um autor, tem um grande criador daquilo. Dificilmente podemos conceber que isso é obra de um acaso. Como se a gente dissesse que para escrever um livro, então, basta eu juntar um tanto de folhas com uma caneta e colocar para o alto e, de repente, o livro estaria pronto. Realmente não faz sentido. Podemos, então, conceber que há essa causa primária, essa inteligência suprema, que criou e desenvolveu esse ambiente que nós estamos aqui para que nós cresçamos. Podemos denominá-lo Deus, Alá, Javé, Pai, Mãe, Grande Espírito, pouco importa a denominação, porque não o define. A denominação nos auxilia a nos relacionarmos com Ele, como se criássemos cada vez mais uma intimidade. Então, aqui dizemos Deus, grande doador da vida, Senhor. Podemos denominar como quisermos para melhorarmos as nossas relações, mas isso não o limita. E se então há uma causa primária, como identificar que ela realmente é suprema e superior a todas as outras? Ao que os espíritos nos respondem, pela obra se conhece o autor. Olhemos para o céu, olhemos para o mar, esses sinais não são dos homens, esses sinais são impossíveis de serem feitos por nossas mãos, nós aqui, homens encarnados, ainda sem a sintonia com o grande Criador. Então, olhemos a obra e identifiquemos o autor. Os espíritos nos dizem que é o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Até aqui, então, com base no livro dos Espíritos, nós já vimos Deus, o infinito, as provas da existência de Deus, a noção íntima de sua existência em todos os seres, em muitos momentos obscurecida pelo nosso orgulho, tampada pelo nosso orgulho, com os detritos do nosso orgulho. E também podemos identificar Deus como essa causa primária, mas temos dificuldade de conhecer como ele é, qual a sua natureza íntima, é possível conhecê-la? E os espíritos nos dizem que ainda não podemos compreender, mas quando não mais tivermos o nosso espírito obscurecido pela matéria, por nossa perfeição adquirida nas lutas das existências, pelo esforço próprio, o veremos e o compreenderemos. Realmente, nós não vemos a Deus com esses olhos aqui. Mas quantas coisas grandiosas nós realmente não vemos, mas sentimos e sabemos que existe, como o afeto, a alegria, o amor, a esperança, a fé, a confiança, a honestidade, a serenidade, o perdão, a paciência. Em muitos momentos, quando estamos entre seres que realmente amamos, a palavra, os gestos são desnecessários, porque a linguagem ali é o amor, e o amor existe, tal como Deus existe, com dificuldade para nós de definirmos, com dificuldade para nós de adentrarmos a sua natureza íntima, mas conheceremos à medida em que nós mesmos consigamos evoluir com todos os instrumentos que ele coloca à nossa disposição, que a sua bondade coloca à nossa disposição. Por outro lado, se nós não conseguimos adentrar a natureza íntima de Deus, nós podemos reconhecer os seus atributos, podemos formar ideias de algumas das suas perfeições, que nos dizem os espíritos ser Deus eterno,
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom e infinitamente perfeito. Então, até aqui, nós discorremos todo o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, envolvido no objetivo, na finalidade de resgatar o cristianismo para nós. Vimos a existência de Deus, as provas, o sentimento íntimo, a necessidade de evolução, os atributos, mas e agora? Já sabemos isso, podemos estudar, escrever, ler, mas como aprofundar no íntimo dos nossos sentimentos? Como comungar com Deus? Porque Jesus diz também no Evangelho de João que ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Em algumas interpretações, é tida como se Jesus, então, fosse Deus, mas para nós não é isso. É importante que a gente identifique que, na verdade, Jesus, tal como nós, é um espírito por Deus, mas que já estava em sintonia com o seu amor. Então, identificado com o seu amor. Daí ele estava aqui cumprindo os desígnios do Pai inteiramente, em missão de amor a toda a humanidade. Emmanuel, comentando essa fala, Eu e Meu Pai Somos Um, no livro O Consolador, nos diz que isso evidencia a perfeita identidade de Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Isso significa que Jesus, dirigindo o planeta Terra, assim o faz em cumprimento à vontade e ao amor de Deus. Mas e nós? Como nós podemos, então, ir após o Cristo com as nossas próprias cruzes, seguindo o caminho, a verdade e a vida, e assim indo até a Deus? Bem, um dos meios muito conhecido por todos nós é a oração. Mas a oração aqui em suas múltiplas formas. Não queremos limitá-la a orações conhecidas ou desconhecidas, a necessidade de cumprimento de dogmas ou sem dogmas, mas a oração de uma maneira ampla, pode ser uma reflexão, uma meditação, uma conversa íntima no nosso coração, nós que já sentimos a existência de um grande doador da vida. Então, é importante que, reconhecendo a oração como esse meio de conhecer, de contactar com Deus e de cumprir os seus desígnios em nossas vidas para a nossa própria evolução, a gente sempre olhe para o Espiritismo como o Evangelho redivivo, porque nós temos exemplos dos cristãos da primeira era e de tantos outros que objetivaram construir virtudes em seus corações, mas que até que eles conseguissem desenvolver este caminho, eles viveram dores, angústias, dúvidas, medos, tudo que nós também temos. Questões trazidas por parentes que não compreendiam aquela situação vivenciada, amigos que o abandonaram também. Então, todas essas dúvidas e angústias que nós podemos viver, eles também viveram. Daí a importância de nós, quando formos confrontados com as nossas dificuldades, escolhermos qual o parâmetro para que a gente continue no caminho. Eles são os parâmetros, os que já vieram antes de nós, iluminando como um grande farol, iluminando as nossas vidas que aqui estamos. Então, nós vamos nos recorrer agora do exemplo de um desses grandes discípulos, depois apóstolo de Jesus, que é Pedro, nosso querido Simão Pedro. E nós vamos aqui nos ater a um texto de um diálogo contínuo de Pedro com Jesus, que está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O livro inteiro, melhor dizendo, o livro inteiro é uma pérola de riqueza para nós. É maravilhoso para que nos auxilie nas dificuldades de nossas vidas. A cada capítulo é como se nós estivéssemos na doce companhia de Jesus, com o seu carinho, acolhendo a todos, com as suas orientações para aqueles que já estão preparados, os que ainda necessitariam de mais tempo. Então, todo o livro é muito rico. Mas, pelo tempo, pelo tema, ficaremos aqui no capítulo 18, intitulado Oração Dominical. O cenário é o seguinte:
Nós sabemos que a sogra de Pedro foi curada por Jesus. Então, ela recebeu essa bênção para continuar aqui sem aquela moléstia que dificultava a sua vida. E ela começou a refletir mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, segundo ela, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Ela ficou maravilhada com os poderes de Jesus, que vinha em ordem de Deus, porque ela obteve a cura, e ela também presenciou outras curas. Ela ficou abismada com a fé, com o amor daquele homem humilde, e que vinha em ordem de Deus. Então ela começou a pensar, quais seriam os favores excepcionais que ela e sua família poderiam obter? Afinal, não era Jesus um emissário poderoso do reino divino que estava próximo entre eles? Então ela chama Pedro para conversar, o seu genro, né? Chama para que ela pudesse construir na mente dele o mesmo raciocínio que ela também estava construindo. Mas tem uma grande diferença aqui, porque a sogra de Pedro, pelo que nos é relatado, ela se maravilhou com a cura e não se colocou a serviço. Que bênção que eu recebi! Como eu posso retribuir? O que eu posso fazer para auxiliar outros que também vivenciam essa dor, essa moléstia, ou outros que surgirem? Como eu posso agradecer tamanha bênção? Não. Ela pensou, o que mais eu posso ganhar, já que esse emissário de Deus está aqui no íntimo de nosso lar? Vive conosco aqui, comunga conosco, tem o culto do Evangelho do Lar em nossa casa. Pedro, por outro lado, já estava no ambiente do discípulo sincero, ainda com dúvidas, com medo, errando como todos nós, mas no coração ele queria acertar, ele queria servir à causa. E Jesus já tinha identificado isso. Quem estava mais pronto ou menos, embora nenhuma ovelha se perderá, ou seja, todos chegaremos lá. Nesse momento, então, a sogra de Pedro conversa com ele e ele fica tentado nos seus sentimentos humanos, porque ela abriu os olhos de Pedro, a sogra, para o futuro. E quantos de nós abandonamos tarefas ou nos afligimos em relação ao futuro, deixando ao lado aquela fala doce de Jesus, de confiança, de que os passarinhos, ou seja, a natureza, não semeia nem ceifa, e mesmo assim Deus os alimenta. Buscamos primeiro o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado. Isso é lindo, mas na hora de praticar é um desafio. Então, Pedro vivenciava esse desafio. Por outro lado, ele pensou assim, Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso. Não sabe, então, Jesus o melhor caminho? Não viam todos os discípulos em sua presença alguma coisa da presença de Deus? Com o coração indeciso, ele procura a Jesus e pergunta, mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus responde que sim, que desde o princípio reconhecemos, todos nós, pelo próprio raciocínio, que há acima de nós um poder maior e que o nosso poder é limitado. Já o de Deus é ilimitado. Então, começamos a rogar. Será que nós bateríamos por tantos séculos em portas inflexíveis? Faz Jesus a questão a Pedro. E assim, Jesus ainda remata. Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Aí Pedro pensa assim, algo natural. Pedro pensa assim, bom, se todas as nossas orações são ouvidas, e se naturalmente todos nós oramos para que as nossas necessidades materiais sejam atendidas, por que há tanta desigualdade no mundo? Por que eu estou aqui trabalhando, ralando as minhas mãos como pescador, e Levi ganha a vida com os livros, com a escrita? Por que a minha esposa tem trabalhos tão duros no ambiente doméstico e Joana de Cusa tem servidoras para fazer estes trabalhos? Aí Jesus responde a Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade e a necessidade de cada um. A necessidade de cada um. Mas não é uma necessidade da personalidade atual, mas do espírito que busca evoluir. Todo trabalho honesto é de Deus. E os espíritos nos dizem no livro dos Espíritos que trabalho é
toda ocupação útil. Essa distinção convencional que nós fazemos, qual que é o mais ou menos importante, deriva do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de nos julgarmos melhor do que os outros pelas tarefas que realizamos no mundo. A tarefa que uma personalidade realiza por 50, 100 anos no mundo, o que é isso? Perto da imensidade, da eternidade da vida. Nós fazemos essas divisões, mas para Deus é o que Jesus está nos dizendo. Todo trabalho, toda ocupação útil é importante e é de acordo com a evolução de cada um. Portanto, diz ele, antes de qualquer consideração, é preciso santificar o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Estamos aqui usufrutuários, passageiros, para evoluirmos, mas não somos donos, titulares. Necessário, então, que disponhamos o nosso coração a bem servir a Deus, seja como rei, seja como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Com esse esclarecimento, então, Pedro para e pensa. Então, a oração não serve somente para que eu suplique o atendimento das minhas dificuldades encontradas atualmente, já que todo trabalho é útil, eu estou onde eu deveria estar, e assim nós pensamos em nós mesmos, né? Então, como devemos interpretar a oração? Pedro pergunta a Jesus. Jesus diz, em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio, todos nós devemos apresentar ao Pai amoroso, companheiro, que se interessa por tudo que acontece em nós, nós devemos apresentar as nossas dores, os nossos segredos, as nossas dificuldades, os nossos erros, com humildade. Voltamos aqui ao início, com humildade de quem sabemos que somos falíveis, que vamos errar. E Deus não é bom? Ele sabia que nós erraríamos. Ele sabia, ele nos criou justamente para a construção deste caminho, porque à medida em que erramos e buscamos acertar corrigindo o erro, nós construímos a humildade que permitirá, pouco a pouco, a construção do amor, porque tal como grandiosos que já passaram, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce e tantos outros, nós vamos reconhecer que, por nós mesmos, pouco podemos fazer, pouco ou quase nada. E as obras grandiosas são de Deus através de nós, desse amor, dessa fonte que não cessa através de nós. Então, a oração deve ser essa comunhão ininterrupta. Deus concederá para nós, então, de nós a sua própria luz, restaurando as nossas energias à medida em que oramos. É necessário cultivar a prece de Jesus, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Ela é vital para nós. A oração é vital, mas não da personalidade atual, novamente, mas do espírito que busca evoluir. Sem oração, ou sem oração que eu digo aqui nessa amplitude de concepções, sem essa busca íntima de conhecer aquele que nos criou, quais são as suas leis, como podemos cumpri-las e nos sentirmos bem, felizes, realizados, mas aquela felicidade duradoura, que ao longo dos anos, embora possamos estar cansados, mas estamos felizes da conquista do coração. Então, podemos sintonizar com esse grande Deus em nossos corações. Como respiramos é vital para o espírito, então, que busca evoluir. Então, Pedro entendeu isso, entendeu essas orientações de Jesus e busca construir isso no seu íntimo. Mas passam-se os dias, ele procura Jesus novamente, fala: Senhor, eu tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus. O tempo inteiro eu procuro, eu converso com Ele, eu entro em sintonia, mas não estou alcançando os objetivos das minhas preces. Aí Jesus toca num ponto fundamental. E que tens pedido a Deus, Pedro? Quais são os objetos das suas súplicas? Aí Pedro diz: ué, tenho implorado a sua bondade que me auxilie os caminhos com a solução de certos problemas materiais.
Jesus, então, olha para o discípulo com muito amor. Porque mesmo depois daquela longa conversa em que o ponto inicial eram os problemas materiais da família de Pedro, né, envolvido, então, naquela orientação da sogra dele, que queria favores excepcionais, mas Jesus descortinando que o caminho não é os nossos desejos e caprichos, mas a vontade de Deus em nossa vida, que é melhor do que a nossa. É o Criador de tudo que existe, inclusive de nós. Quando bem a cumprimos, nos sentimos bem, mas Pedro ainda, buscando essa comunhão com Deus, ora continuadamente, pedindo a satisfação dos seus problemas materiais. Aí Jesus olha para ele com muito amor e diz: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. E realmente, não é mesmo? Quando a gente ora quase exigindo que Deus se submeta aos nossos desejos, a prece é aquela prece cheia de quase uma revolta ou uma raiva. É uma prece difícil e às vezes a gente perde até a vontade de continuar fazendo, porque nós não sentimos a tranquilidade. Por outro lado, como diz Jesus, sempre que solicitarmos as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia e cheia de amor, receberemos todos pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E é verdade, quando nós nos resignamos, de joelhos no chão e coração no alto, envoltos nesse amor divino, embora as dificuldades possam ser grandes, mas buscando a força para passarmos por isso, buscando um fortalecimento íntimo para passarmos pelas dificuldades, como Jesus nos diz no capítulo de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Me lembro aqui do livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone tão querida, Ivone Pereira. Em um determinado momento, o autor do livro, Camilo Castelo Branco, identifica que tanto ele quanto os seus companheiros que ali estavam, resgatados na colônia Maria de Nazaré, depois do triste ato do suicídio, ele identifica que todos eles receberiam o consolo, a bênção, a tranquilidade, o fortalecimento para passarem pelas dificuldades, se tivessem aguardado um pequeno espaço de tempo, se tivessem naquele pequeno espaço de tempo desenvolvido a paciência em seus corações, a resignação, a entrega, o reconhecimento de que nós, sem Deus, quase nada ou nada podemos, com Deus muito podemos. Coisas grandiosas em nosso íntimo, em nosso coração, no amor que vai se transformando pouco a pouco e na força. Como diz Paulo, né? Quando sou fraco é que sou forte. É porque quando a nossa personalidade se diminui, quando o nosso ego diminui, e egoísmo é isso, é a exaltação do ego, quando isso diminui, exulta então um espírito que se envolve no amor de Deus para reconhecer que fomos feitos para coisas grandiosas. Não fomos feitos somente para vivermos a presente vida e conquistarmos grandes coisas, grandes cargos, grandes contas, grandes bens materiais, grande prestígio no mundo. Nós não fomos feitos para isso. Isso tudo volta ao pó. Isso tudo não deixa nada para os espíritos. São vidas envolvidas sem a verdadeira imortalidade. Somos feitos para amar. E o amor fica. O amor transforma, o amor constrói. Mas para isso é preciso que a gente diminua e que Deus cresça. Então é isso que Jesus diz a Pedro quando ele traz a importância de, ao orarmos, claro, falarmos de nossas súplicas, dores, desejos, o que queremos ou não queremos, mas reconhecer no íntimo de nossa alma: Senhor, eu te peço isso, mas eu não sei efetivamente se é o melhor para mim. Se não for isso que eu peço, ajuda-me a carregar a minha cruz. Ajuda-me a reconhecer o que é melhor para mim como espírito imortal que sou. Então, Pedro, nesse momento, ele reconhece: poxa, eu sei pouco, eu preciso aprender mais, é preciso que eu me cale para que eu ouça Jesus. E ele pede: Senhor, ensina-nos a orar. Ao que Jesus ensina, então, a oração dominical. Começando da famosa Pai Nosso que estás no céu. E aqui começa um outro ponto fundamental para a nossa comunhão com Deus, que é
o início da oração dominical. Nós não vamos ver a oração inteira, mas esse início, quando Jesus nos traz Pai Nosso, ele modifica toda uma concepção enraizada nas nossas mentes, no nosso raciocínio, no nosso cérebro, de que Deus, esse Criador que fez a tudo, tem, tal como nós, as nossas imperfeições. Então, quando nós erramos, vamos ser flagelados. Aquele que comete algo que, perante as nossas leis, não é correto, deve ser exilado, deve ser afastado, porque não é digno de estar entre nós, que somos tão bons. Esse é o nosso raciocínio, mas quando Jesus diz Pai Nosso, primeiro ele nos envolve em amor, que Deus é amor. E responde aos nossos apelos também com a sua misericórdia. A justiça divina é totalmente diferente da nossa, é envolvida em misericórdia. Por outro lado, ele é nosso Pai. Não é meu, não é seu, não é de ninguém especificamente, é de todos nós. O que nos convida, então, a olharmos tudo criado por Deus com essa entrega da comunhão. Todos comungamos de um mesmo Pai. Somos todos iguais. Essas diferenças convencionais criadas por nós na Terra é obra ainda do nosso atraso aqui, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que nos julgamos tão fortes simplesmente pela personalidade que temos atualmente. Mas, efetivamente, somos grandiosos quando conseguirmos olhar a todos e os sentirmos como nossos irmãos e irmãs. E Pai Nosso, então, certifica, melhor dizendo, Pai Nosso, então, fortalece o nosso coração quando Jesus nos traz esse Deus carinhoso e amoroso, reforçando o que está em João, quando está no Evangelho de João, que Deus é amor. E aquele que se demora no amor, demora-se em Deus, e Deus está nele. É uma dificuldade para nós compreendermos essa reverência, este grande amor, porque ainda não temos nos nossos corações. Mas o discípulo que aqui nós estamos estudando juntos, Pedro, continuou a sua vivência. Vejam vocês que naquele ponto da conversa em que surgiu a oração dominical, Pedro não compreendia essa comunhão com Deus, essa entrega sincera com Deus totalmente. Mas ele continuou caminhando, como nos dizer, embora ainda não sintamos essa inteira comunhão, continuemos, vamos todos que chegaremos lá. E há então aquele momento, anos depois, Pedro já era um senhor, já havia vivido grandes desafios, exemplificando também o amor ensinado por Jesus. E estava em Roma, preso, e seria então martirizado, como bem sabemos. E naquela situação, ele foi preso e foi levado pelos pretores romanos para a pena capital. E um deles, especificamente um desses pretores, se chamava Sertório Aniceto. Isso está no livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo intitulado Natal do Apóstolo. Então, um desses pretores se chamava Sertório Aniceto, um pretor romano, que foi incumbido de executar Pedro, o apóstolo de Jesus. Já havia edificado em seu coração, pouco a pouco, cada vez mais essa comunhão com Deus. E Pedro estava envolvido com aquelas pessoas, mulheres, crianças, jovens, adultos, até aqueles, nos conta Humberto de Campos, até aqueles que não são cristãos, não eram cristãos, o reverenciavam pelo exemplo de amor, de paciência. Mas esse pretor romano, não. Ele estava com um asco. Ele tratou Pedro como se fosse o pior das criaturas, o pior dos seres. E em um determinado momento, ele percebeu que, embora Pedro já estivesse na cruz, como bem sabemos, como ele foi martirizado, a morte demorava. Então, Sertório Aniceto, depois de cuspir, ofender, tratar mal Pedro, pega uma pedra e lança na cabeça de Pedro para acelerar a morte. E aí Pedro sente aquele arrebatamento calmo e tranquilo e vê a Jesus. Que alegria, que bênção ter vivido essa vida, que recompensa grandiosa em reencontrar o maior afeto do seu coração. Jesus, então, pega aquele espírito, abraça aquele espírito e leva a uma morada construída pela própria vida de Pedro, cheia de luz e de amor, mostra as belezas que Pedro poderia
conhecer, mas em algum determinado momento ele indaga, Jesus se despede de Pedro e indaga, Senhor, Pedro indaga a Jesus, Senhor, aonde vais? Aí Jesus indica, lá, bem distante, um escuro recanto da vastidão, que era o planeta Terra, e diz, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Enquanto houver um gemido na terra, eu não descansarei. E Pedro responde a Jesus, Senhor, eu também não. E os dois se destinam em espírito para aqui, para a terra. Os anos já haviam se passado, um tempo já havia se passado, e Jesus então conduz Pedro a uma reunião dos cristãos da primeira era, fugindo da perseguição romana. De repente, Pedro começa a observar que Jesus o chama e diz, Pedro, alguém te chama. O apóstolo olha, então, admirado, e enxerga naquela pequena comunidade de cristãos o pretor romano, que o havia humilhado, feito mal, xingado, tacado a pedra em sua cabeça, que o tratou tão mal. Aniceto, ele estava com um filhinho no colo, doente, e em oração fazia uma prece. Envolvido no remorso pelo que ele tinha feito, Aniceto faz uma prece pedindo a ajuda de Pedro. E o pescador, o antigo pescador, não hesitou. Depois de fazer um carinho na face de Aniceto, da criança que estava no seu colo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino, então, com o auxílio de Pedro, desperta. Aniceto, aquele antigo pretor romano, sem entender muito bem essa lei de amor no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia. Renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude, antigo pretor romano, legionário de César, começava nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Então, como Pedro, neste caminho, que acolhe aquele ser que havia o feito mal, envolve-o em amor, assim como Estevão, que envolve Saulo no seu amor, para ajudá-lo a identificar que o amor é a lei da vida. Também temos exemplo maravilhoso de Joana de Cusa, quando martirizada, o romano que é martirizada ao lado de seu filho, ela sofreu a pena capital ao lado de seu filho, e o romano olha para ela com desprezo e diz, esse seu Cristo não te ensinou nada além de morrer? E ela então, com os olhos doces, benevolentes, olha para ele e diz, ensinou sim a te amar. Que criatura consegue resistir ao amor? O amor é irresistível, porque o amor é a lei divina. E o amor nos convida a nós, envolvidos então no Pai Nosso, a pouco confiarmos em nossas capacidades. Erramos, traçamos caminhos que não gostaríamos, não só nessa vida, em outras também. Nas nossas reminiscências, sabemos das nossas predisposições não muito boas, mas temos uma nova oportunidade para corrigi-las, envolvidos em amor. A providência divina não nos desampara. O tempo inteiro nós temos o amor, e o amor é que fica. Prova disso é que hoje, independentemente da religião, nós nos lembramos de São Francisco de Assis, nos lembramos de Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Martin Luther King, Chico Xavier, e todos os corações são enlaçados nesses exemplos de amor. Podemos até conhecer, por despertar a nossa curiosidade em suas biografias, se ocuparam cargos ou não, se estudaram ou não, porque tudo isso é instrumento da nossa evolução. Mas foi o verdadeiro amor que essas almas exemplificaram que ilumina os nossos corações e que nos enchem de esperança, porque no fundo sabemos e cada vez mais descortinamos isso para nós mesmos, é que o amor é que nos aproxima de Deus. A oração nos auxilia, pouco a pouco, reconhecermos os seus desígnios em nossas vidas, e o amor com a humildade nos auxilia a cumprir as suas vontades para a nossa própria redenção, para nós mesmos, é para o nosso próprio bem. E assim, pouco a pouco, no caminho
do amor, nós reconhecemos que, se pouco sabemos dessa causa primária, da sua natureza íntima, muito sentimos, pelo exemplo já dado por Jesus, pela codificação kardeciana que busca resgatar esse cristianismo primitivo, e mais ainda pelos exemplos que buscamos conhecer, sendo eles os nossos parâmetros nas dificuldades de nossas vidas. Eles são as referências quando formos confrontados às grandes dificuldades. Com eles é que buscaremos, pouco a pouco, a comunhão com Deus. Então, envolvidos nessa amplitude do amor que acolhe a todos, somos convidados, no momento em que vivemos hoje em dia, seja quais forem as dores pelas quais passamos, a fortalecermos a fé. A fé como relacionamento, a fé como sentimento divino que nos liga a Deus. Porque muito dizemos o Espiritismo ser fé raciocinada. A fé vem antes do raciocínio. É a fé como sentimento divino que reconhece em Deus o supremo amor, que se ilumina e ilumina o raciocínio. O sentimento tem que ser desenvolvido também para que o conhecimento seja bem direcionado, para que o conhecimento faça, sim, aviões que vão unir as nações, mas não que carreguem bombas. Essa é a diferença, quando o coração se ilumina no amor. Então, hoje, nessa temática de Deus, concluindo aqui a nossa conversa, deixo todos vocês com o início da oração do Pai Nosso. Que todos sintamos que, independentemente de quem somos, ou independentemente de quem aqueles que nos rodeiam são, todos somos acolhidos por um Pai amoroso, nos convidando a levantarmos e seguirmos, nos convidando a confiarmos nesse amor, independentemente das dificuldades. Jesus passou por elas também, daí o exemplo do Calvário, mas nos lembremos sempre que 3 dias depois veio a Páscoa, veio aquela alegria do amor e da vida que triunfa sobre a morte, que triunfa sobre as nossas dores. Tudo isso é passageiro, menos o amor e as conquistas que haveremos de fazer para os nossos espíritos imortais. Então, que Jesus, Kardec, Chico Xavier e todos aqueles que iluminam os nossos caminhos nos abençoe a todos no encontro de Deus no íntimo dos nossos corações. Muito, muito obrigada. Agradeço demais a Seara de Amor e de Luz e a todos por aqui estar. Gratidão. Oi, Vivi. Beijo, Mar. Que delícia de palestra, hein? Foi um passeio. Passeamos pela Bíblia, pelo Pentateuco, mergulhamos no Evangelho, saímos pela literatura espírita. Excelente, viu, querida? Muito bom. Gratidão. Eu posso fazer uma perguntinha minha para você? Claro. Então, qual a importância da gente ter essa fé em Deus neste momento em que está passando por uma prova, uma expiação coletiva? Que benefício traz para o coração da gente, para a alma da gente, ter essa confiança? É importante, nesse momento em que passamos nessa dificuldade coletiva e também nos momentos em que passamos pelas dificuldades individuais, desenvolvermos essa fé, porque é ela que acerena os nossos corações para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que a gente não se desespere, já criando na mente cenários finais ou cenários catastróficos. Não, para que a gente serene, lembrando sempre que o mundo é morada de Deus, que nós não estamos aqui ao desamparo, que é um condutor desse leme. Jesus diz nos evangelhos, sobretudo em Mateus e em Lucas também, que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, e ele jamais faria uma promessa que não fosse cumprir. Então temos a maior das companhias, a doce companhia de Jesus, que nos ama e conhece a todos. A importância, então, da construção dessa fé diariamente em nossos corações é para nos fortalecermos. As dificuldades têm uma finalidade, mas elas são passageiras. Elas passam. E que alegria será quando elas passarem e nós identificarmos que eu permaneci firme na fé. O meu coração não se esfriou. Nas maiores dificuldades, o meu coração continuou quentinho no amor, porque veio da fonte incessante de Deus. A gente acha, muitas vezes, que a fé é uma graça divina que vai descer sobre nós, não é verdade?
É uma concepção um pouco equivocada. Como é que a gente desenvolve fé? É uma construção, é um relacionamento com Deus. Sobretudo quando em nossas vidas, pouco a pouco, a gente consegue cumprir os nossos deveres do dia a dia, na simplicidade, não precisamos de coisas grandiosas, mas na simplicidade, no lar, no trabalho, naqueles que encontramos no dia a dia, quando nós escolhemos o que Jesus faria no meu lugar. Ele olharia para essa pessoa com amor? Ele julgaria se ela está na rua, se ela, sei lá, se ela deveria procurar um trabalho ou não, se ela usa algum narcótico ou não, pouco importa, Jesus amaria essa pessoa, então nós somos convidados a isso. À medida em que nós assim o fazermos, nós vamos equilibrando as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e assim a fé se fortalece em nós. Jesus não fez uma diferença, como disse Emmanuel, entre o templo e a oficina. Então, a fé anda junto com as obras, com a tarefa. Nós vamos comungar com Deus, orando, pedindo as orientações, mas vamos também trabalhar dia a dia, confiantes em nós, tanto quanto Ele também confia. É verdade. A fé não é um momento em que a gente para assistir uma palestra, mas é um diário de encontro com Deus em todas as oportunidades que a gente tem que se lembrar para a gente se conectar à conexão, para que tudo sejam obras com o pálido reflexo de Deus através de nós e que realizamos. Né? Sim. E aí, para concluir, eu queria te fazer o último pedido. Você pode fazer aquela linda prece de encerramento para a gente? Claro, faço sim, com alegria. Bom, envolvidos no amor de Deus, agradecemos todos por estarmos aqui. Que Jesus, nosso companheiro, abençoe a todos, todas as famílias, todas as pessoas, encarnados e desencarnados, aonde quer que estejam. Que os cárceres, que as pessoas em situação de rua, que os lares, que as unidades de acolhimento, que os hospitais sejam envolvidos nas luzes do amor que restauram. Que os nossos corações se unam no desejo sincero de evoluir, de crescer e de servir. Juntos, então, faremos a oração que Jesus nos ensinou para comungarmos com Deus cada dia mais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas nossas próprias tentações, mas livrai-nos do mal, hoje, agora e sempre, porque teu é o poder, a glória e o amor sempre. Assim seja. Muito obrigado por essa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela linda palestra e que venham outras noites em que nós possamos estar juntos aqui trabalhando, né? Olha que beleza, como é bom trabalhar. Bora trabalhar. Boa noite, areiros, boa noite, amigos, boa noite, internautas. E vamos aguardar que daqui umas 2 semanas teremos de novo outra palestra. Muito obrigado, querido. Agradeço. Boa noite. Boa noite.